Olá, boa noite, como estamos? Tudo bem? Só ajeitar aqui a câmera, né, tal, para ficar aqui mais... Isso, assim fica melhor. Boa noite, estamos aqui para mais uma live de estudos desse livro aqui, Religião dos Espíritos, de Emmanuel, psicografado pelo saudoso Chico Xavier. Nós estamos no nosso terceiro encontro, mas é o segundo sobre estudos. Nós já tivemos um primeiro encontro que foi só para alinhar conhecimentos, dizer como é que seria a live, contar a história do livro, né, dos livros, né? Oi, Paulinho, tudo bom, meu grande amigo? Tá lá na Bahia, né? Estamos esperando você aqui em Brasília. E também é um livro relativo ao Livro dos Espíritos. Então, assim, não é dizer que são tudo aqui do Livro dos Espíritos, não. São algumas questões que Emmanuel sorteou, tirou assim, escolheu para fazer um desenvolvimento. E hoje é um tema um pouco espinhoso. Se prepare, viu? Aborto delituoso. É uma escolha de Emmanuel. Ele traçou aqui as opiniões dele, tirou o fragmento do Livro dos Espíritos que fala sobre isso. Então agora eu vou convidar então a você que está aqui conosco, né, ao vivo, vocês que estão conosco ao vivo e quem estiver vendo a gravação, que nós possamos se sentir à vontade, fechar os olhos, agradecer por esse momento e de estarmos aqui irmanados para realizarmos esse estudo. Gostaria de humildemente pedir para que os bons amigos do mundo espiritual possam proteger-nos, proteger a nossa live, possam nos intuir com pensamentos bons sobre aquilo que estudamos, sobre aquilo que temos arquivados em nós, né, os conhecimentos, e que nós possamos fazer um bom uso aqui nessa noite. Muito obrigado, que assim seja. Olha, como eu falei lá no primeiro encontro, a nossa live... Isso aí, Paulinho, bom participar do estudo com você, amigo Ed. Isso mesmo, amigo Paulinho. Como eu falei assim, a nossa live ela tem em volta de 30 minutos. A gente não se alonga muito não, fica, né, fazendo live de 2 horas, né, que, né, também, né, nem dá. Mas é isso. Olha só. Hoje é o tema número 2, aborto delituoso. E ele faz referência à questão 358 de Livro dos Espíritos. E esse texto aqui foi recebido lá no Grupo Espírita, lá em Uberaba, em 9 de janeiro de 1959. 59. Tem muito tempo aí, tem, né, 70 anos por aí. Ai, gente, peraí. Isso, 358. Bom, a questão 358, ela está inserida na parte 2ª, capítulo 7 de O Livro dos Espíritos. E ela diz o seguinte, sobre a volta do espírito à vida corpórea. Ou seja, quando o espírito reencarna, volta ao mundo corpóreo. A reencarnação, ela é um mecanismo que Deus nos deu para que nós possamos evoluir, passando pela experiência corporal. A gente no mundo espiritual, quando a gente está lá como espírito, a gente evolui também, mas não evolui da mesma maneira quando a gente está encarnado. Quando a gente sente na pele, né, literalmente falando, desculpa o trocadilho, quando a gente sente o que é, né, viver, passar todo tipo de, assim, todo tipo de experiência. Experiências agradáveis, desagradáveis, né? Seja no corpo masculino, no corpo feminino, seja numa situação de riqueza, de pobreza, seja numa situação de guerra, de paz, de prosperidade, de falta, né, falta de recursos, né, para poder viver bem. Então, assim, a cada reencarnação a gente muda. A gente não é dizer que, por exemplo, que uma pessoa que reencarnou como mulher, ela vai reencarnar como mulher até infinitamente. Não. Esse espírito, ele não tem sexo. Ele tem preponderâncias masculinas ou femininas. Então ele pode nascer em corpos masculinos, mas vai chegar um momento que vai nascer em corpos femininos. E assim por diante.
Quem nasce negro, por exemplo, uma hora vai nascer também branco, e quem nasce branco, pele branca, vai nascer também como negro. Quem nasce em corpos perfeitos, saudáveis, um momento vai nascer, por exemplo, em corpos que vai experimentar doenças, vai experimentar condições de deficiência física. Isso é maldade de Deus? Não, não é maldade. É a necessidade do espírito em conhecer as diferentes experiências, as vicissitudes, enfim, passar pela experiência e assim evoluir. Então, sobre essa questão, sobre a parte que Emmanuel fala, que é a 358, isso. Constitui crime a provocação do aborto em qualquer período da gestação? Essa é a pergunta que Emmanuel destacou e colocou nesse livro aqui. Mas quem fez essa pergunta é Allan Kardec, esse moço aqui que vocês estão vendo. Ele fez essa pergunta. Mas é o seguinte, ela é de um desdobramento que fala sobre a união da alma com o corpo. Ou seja, quando a alma, o espírito, ele começa a se unir com o corpo. Porque os gametas masculino e feminino se encontram dentro do aparelho reprodutor da mulher, né? Se encontram. A partir do momento que há a fecundação, a partir daquele momento o espírito já começa a se ligar. Sim, o espírito já se liga. É uma célula só e já tem uma ligação. Aí quando ele vira 2 células, 4, essa ligação continua. O espírito está sofrendo uma perturbação, ou seja, ele está assim, em estado de querer entrar em sonolência, em querer ficar latente. Então ele vai se ligando àquele corpinho que está formando lá no ventre da mãe. De tal maneira que, quando a criança nasce, o espírito ele está ligado, né? Está bem ligado àquele corpo, aquele corpinho pequeno. Só que a reencarnação ela não se processou, ela ainda está acontecendo. Ela não terminou com o nascimento, ela continua. E continua por dias, semanas, meses e anos. Normalmente, a reencarnação ela só termina no 7º aniversário de nascimento dessa criança. Como é complexa essa coisa, hein? Olha só. E é isso que acontece. Então, aí entra essa questão que ele falou aqui do aborto delituoso. A resposta que os espíritos deram. Resposta dos espíritos, viu, gente? Há crime sempre que transgredis a lei de Deus. Uma mãe, ou quem quer que seja, cometerá crime sempre que tirar a vida a uma criança antes do seu nascimento, pois isso impede uma alma de passar pelas provas que serviria de instrumento do corpo que estava se formando. Ele se refere aqui à criança que está no corpo da mulher. Só que, curiosamente, a questão seguinte, a 359, eu vou pedir para vocês prestar atenção na resposta. Allan Kardec perguntou: dado o caso que o nascimento da criança pusesse em perigo a vida da mãe, haverá crime em sacrificar-se a primeira para salvar a segunda? Pois é. A mãe está grávida, mas devido a essa gestação, devido a N fatores, a idade, às vezes está com a idade avançada, ou às vezes a idade muito pequena, né? Infelizmente aconteceu aqui no Brasil o caso de uma criança ter sido estuprada e o corpo dela não está preparado para fazer uma gestação. Tem o risco de morrer a mãe? Essa é a pergunta. Aí o espírito que respondeu falou assim, ó, preferível é se sacrifique o ser que ainda não existe. O ser que ainda não existe. A sacrificar o que já existe. Então, os espíritos, uma hora consideram que o que está lá no ventre da mãezinha é uma criança, e nesse caso aqui é um ser que não existe. Ou seja, talvez o sentido que quis dar é um ser que não existe assim para a gente ver lá no braço da mãe, crescendo, andando, né? É isso. Provavelmente. Mas ficou essa questão chamando atenção aqui.
Aí nós, sem delonga, vamos ler aqui o que Emmanuel fala. Isso aqui são as palavras de Emmanuel, que eu vou ler aqui agora, tá bom? O Espírito Emmanuel. Comovemos-nos habitualmente diante das grandes tragédias que agitam a opinião. A gente fica comovido com as guerras, né? Infelizmente temos 2 guerras aí. Carlinha Machado, boa noite. Carlinha, está sumida, hein, Carlinha? Quanto tempo, hein? Não estou te vendo mais no Instagram. Eu espero que esteja tudo bem com você, viu? Que bom. As guerras, né? Infelizmente tem 2 guerras aí em curso, infelizmente, né? A guerra da Rússia contra a Ucrânia e infelizmente nós temos aí a guerra de Israel contra os palestinos, que está uma coisa horrível, né? Eu peço a Deus, né, para que os reféns sejam soltos pelo aquele grupo terrorista que é o Hamas e assim possa propiciar um cessar-fogo, alguma coisa assim para que dê um pouco de paz, né, para aquele povo, né, porque está muito ruim. Então é isso, os homicídios que convulsionam a imprensa e mobilizam largas equipes policiais. A gente vê os assassínios, toda hora a gente vê na televisão essas coisas acontecendo. Furtos espetaculares que inspiram vastas medidas de vigilância. Roubos, né, roubo de celular, roubo a banco, roubo, né, mais banco no interior, né. Assassínios, conflitos, ludíbrios e assaltos, todos já criam a guerra de nervos em toda parte e, para coibir semelhantes fecundações de ignorância e delinquência, erguem-se cárceres e fundem-se algemas, organiza-se o trabalho forçado e, em algumas noções, a própria lapidação de infelizes é praticada na rua, sem qualquer laivo de compaixão. Linchamento. Em alguns países isso ainda acontece. Até mesmo aqui no Brasil, infelizmente, acontece. Às vezes é porque a gente não toma conhecimento. Mas são coisas assim que ele quer dizer aqui, que chamam muito a nossa atenção, a gente fica horrorizado, né? Vê aquelas coisas assim, a gente fica assim, perplexo, né? Com a barbárie, né? Que acontece. Enfim, são essas coisas. Carlinha, tá sem Instagram, né? Mas eu espero que você esteja bem, viu, minha amiga? Viu? Que Deus continue nos abençoando. Todavia, um crime existe mais doloroso, pela própria volúpia de crueldade com que é praticado, no silêncio do santuário doméstico ou no regaço da natureza. Crime estarrecedor porque a vítima não tem voz para suplicar piedade, nem braços robustos com que se confie aos movimentos de reação. Ele está falando realmente do feto, que está em formação e que, em alguns casos, dependendo do nível de gravidez que já esteja avançando, quando vai se fazer o aborto, o feto reage, ele reage. Teve uma foto famosa que rodou por aí, né, de um médico que estava fazendo uma cirurgia na mãe e o feto ele conseguiu colocar a mãozinha e segurar o dedo do médico. Acontece. Foi uma coisa assim que realmente chamou muita atenção. Referimos-nos ao aborto delituoso em que pais inconscientes determinam a morte dos próprios filhos, asfixiando-lhe a existência antes que possam sorrir para a bênção da luz. Então ele fala desse ser indefeso que não tem como se defender ante uma intervenção como essa, que é o aborto. Ele nem voz não tem, né, para gritar pela sua vida, né, ele está dizendo isso. Segundo a ciência, antes de formar o sistema nervoso, aquele serzinho lá ele não sente dor, porque não tem nervos. Tem isso. A partir desse momento, aí sim, ele sente dor. Aí tem algumas semanas aí que formam o sistema nervoso central, as ramificações nervosas, aí depois vem o coração que começa a pulsar. Parece que é assim, a evolução. Homens da terra, e sobretudo vós, corações maternos, chamados à exaltação do amor, da vida, abstende-vos de semelhante ação,
que vos desequilibra a alma e enebrece o caminho. Fugi do satânico propósito de sufocar os rebentos do próprio seio, porque os anjos tenros que rechaçais são mensageiros da providência. Assomastes no lar em vosso próprio socorro e, se não há legislação humana que vos assinale a torpitude do infanticídio, nos recintos familiares ou na sombra da noite, aos olhos divinos do nosso Pai, vos completam do céu, chamando-vos em silêncio às provas do reajuste, a fim de que vos expurgue da consciência a falta indesculpável que perpetrastes. Beleza. Então, é aquela história. Aborto é matar. E como ensinam os espíritos, toda vez que a gente transgride a lei de Deus, né, há consequências. Então, assim, se acontece de eu deliberadamente matar uma pessoa, eu estou transgredindo a lei de Deus. Então, vai ter consequências para mim. Assim como qualquer outra pessoa. Agora, há casos e casos. Se eu estou na situação em que eu estou me defendendo, ou defendendo alguém da minha família, alguém que está numa situação, isso é levado em conta. Isso é levado em conta. Então, não é uma morte deliberada, aquela coisa assim, não é bem isso. Agora, o aborto, no Brasil, ele é permitido em 3 situações. Primeiro, em caso de que a mãe está correndo risco de morrer, né? Então é autorizado o aborto. Em caso de estupro, quando acontece essa violência sexual, e para crianças anencéfalas, né? Que não têm o desenvolvimento completo do crânio, da cabeça, né? Recentemente alguns anos atrás foi aprovado. No caso do aborto, existe uma política pública em que a mulher, ela escolhe lá diante lá no momento lá do hospital, ela escolhe pensar um pouquinho mais para saber se ela vai querer assumir aquela criança, né, que foi, né, gerada por meio da violência, que é uma violência estúpida, uma violência doída, dolorosa, e que muito me envergonha por ser homem. Eu sinto vergonha quando eu ouço falar que aconteceu um caso de estupro, de abuso sexual. Eu sinto vergonha. Ela pode ficar com a criança, ela pode gestar a criança e depois entregar para adoção, ou então abortar. São 3 coisas que ela pode escolher. Pronto. Então é isso. Eu fico um pouco triste quando a gente vê os religiosos, né, que vêm falar de aborto. Eles só colocando na conta das mulheres o aborto, sabe? É difícil, é muito difícil. Inclusive no meio espírita, é difícil você ver alguém perguntar: e o pai? Cadê o pai? A mulher ficou grávida sozinha? Não. A questão da maternidade está ligada à questão da paternidade. Só que como a mulher ela é a fiel depositária da natureza nessas questões de gestação, ou seja, ela que vai gestar, né, a fêmea, né, digamos, né, só o cavalo marinho que não, né, que é o macho que gesta. Então, já que ela vai gestar, então fica caracterizado assim, que qualquer ação que seja feita é ela que escolheu, e às vezes nem é. Às vezes nem é. Gente, tem uma verdade que eu gosto de dizer: nenhuma mulher aborta sozinha. Ainda que ela esteja lá no banheiro sujo, no banheiro lá da casa dela, pode ser até um banheiro luxuoso, né, também, né? Usando aqueles métodos, que eu não vou ficar falando aqui porque eu não quero divulgar, sabe? Tem métodos, tem comprimidos, que às vezes compra clandestinamente. Comprimido que é para tratar uma coisa, mas usa para abortar. Sabe? Quando uma mulher aborta,
É a sociedade que faliu. É uma falência social. E, principalmente o homem, que é o pai dessa criança, e que às vezes não quer nem saber o que aconteceu, né? Carlinha está dizendo aqui, ó, o homem também é responsável, assim como aqueles que auxiliam no processo. Exatamente, Pois é. Ele tem a sua responsabilidade também perante a lei de Deus. Por quê? Igual eu falei, quando a gente transgride a lei de Deus, nós temos consequências com relação a isso, né? Nós temos. Então, o homem também tem. Só que a sociedade em si, ela só se preocupa com a mulher. Quando acontece de uma mulher gerar uma criança e abandonar, nossa, gente, são dardos e mais dardos de pensamento, de palavras que vão em cima dessa criatura já fragilizada por essa situação. E ninguém se pergunta, e o pai? Cadê o homem? Pois é. Quando a mulher adúltera foi colocada na presença de Jesus, e aqueles homens lá, né, homens velhos, tal, cheios de querer saber das coisas, né, falaram, Senhor, essa mulher foi pega em adultério, a lei manda apedrejar. E o que o Senhor diz? A lei não manda apedrejar. A tradição oral, que tem as suas distorções, diz isso, mas a lei escrita, a lei lá de Moisés escrita, fala que os dois que adulteraram têm que morrer. Só isso. Aquela lei lá. Aí joga uma mulher na frente de Jesus e fala, essa mulher foi pega em adultério. Gente, desculpa, não é julgar não, mas Jesus é Jesus, né? Na cabeça dele deve ter pensado, e cadê o homem? Como é que eu, sabe? Hoje em dia a gente sabe, né, com o evangelho, com o espiritismo, que em pensamento a gente adultera. Mas lá naquela época, com o nível de conhecimento daqueles homens lá, Jesus sabia, mas aqueles homens lá não sabiam disso não. Pois é. Por isso que Jesus falou aquilo, né? Aquele que tiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Não veio pedra nenhuma, porque eles viram a sua hipocrisia. Hoje em dia a gente vê uma mulher aborta, todo mundo joga pedra. Como se nunca tivesse pecado. Como se nunca tivesse cometido pecado. Aquele que nunca pecou, que atira a primeira pedra. Aí é pedras do WhatsApp, é pedras no Facebook, é pedras no dia a dia. É aquele olhar de censura, né, que sofre às vezes, né, a pessoa. Recentemente estavam discutindo aí sobre a descriminalização do aborto. Descriminalizar é diferente de legalizar. Descriminalizar está aqui. Legalizar está aqui, ó. Estão em... Tá? Quando a gente fala em descriminalizar, é tirar do âmbito do direito penal. Ou seja, o direito penal não vai tratar disso mais. Qual que é a utilidade de pegar uma mulher que cometeu um aborto e prender ela, botar lá de trás das grades? Qual que é a utilidade disso? A mulher já passou por uma gravidez que ela não estava planejando, foi abandonada. É difícil uma mulher que está junto com o seu companheiro ela, né, querer abortar. Aí ela passa por um procedimento horroroso. Gente, o procedimento de aborto não é uma coisinha prazerosa, uma coisinha tranquila, sabe? Aquela coisa... É horroroso, é horrível, horrível. Aí depois ainda vai prender. E aquelas mulheres que recorrem às clínicas clandestinas, que nem é médico que faz, quiçá enfermeiro, enfermeira, um lugar que nem tem asepsia, esterilização, nem sabe o que é esterilizar materiais, esterilizar pinça, esterilizar bisturi, sei lá o que usa lá. Imagina. E infelizmente essas mulheres morrem. A maioria delas morrem.
E tem uma questão aí de racismo também com relação ao aborto que é muito forte. Porque quanto mais a pessoa pertence às classes sociais menos favorecidas, né? Geralmente a gente vê que são pessoas negras que estão nesses lugares, né? Nesses lugares da sociedade, que a sociedade empurra elas, são as que procuram essa clandestinidade, esses lugares clandestinos para realizar esse procedimento. Esse procedimento triste, né? Vil, né? Mas aí vai lá, e a maioria delas o quê? Falece. Quando não, elas são socorridas pelo Sistema Único de Saúde, pelo SUS, ou seja, sobrecarrega um aparelho público de saúde, né, que já tem lá os seus doentes, que mal dá conta aí. O que eu estou dizendo com isso aí? Estou dizendo o seguinte, que a gente deve repensar isso, a gente tem que pensar. Que é a minha opinião, eu vou falar, eu sou contra o aborto. Mas eu sou contra também o jeito que as coisas são colocadas. Eu sou contra a hipocrisia. Também. Matar, a gente transgride a lei de Deus. Isso aí ninguém vai mudar. Pode espernear, pode não sei o que. Não, é a lei de ação e reação. Ou seja, a gente faz, a gente recebe. A gente planta aqui, a gente vai colher. Não tem como. Mas tem que ser levado em conta isso também. Uma pessoa que tem condições, que tem posses, tal, quando precisa fazer um procedimento como esse, aborto, viaja, pega um avião, vai lá no país, sei lá, não sei qual país, e também se eu soubesse não ia falar quais países que fazem, tá aí na internet, é só pesquisar, eu não vou ficar divulgando. Vai lá e faz e pronto. Aí, não, eu quero fazer uma viagem e tal, precisou, né, fazer uma viagem. Já aquelas pessoas mais pobres. O fato é que quando uma mulher assim, ela decide que apesar das situações, né, difíceis, ela decide que ela vai ter essa criança, ela pode entregar a qualquer momento para adoção. Assim, é uma gravidez não desejada, tudo. Eu sei que tem uma questão emocional envolvida aí, mas ela pode entregar a adoção. Aí tem todo aquele processo, né, que a justiça faz de adoção, tal. O que não pode é fazer aquela adoção direta, ou seja, entregar para um amigo, para um vizinho, para criar, sabe? Não, tem que passar pela justiça. Agora o certo mesmo seria o seguinte, é haver políticas públicas do governo, no sentido de dar proteção especial às mulheres para que elas não sofram violência sexual. Aliás, violência, vamos colocar assim, né? Dar acesso a métodos contraceptivos. Franquear, ou seja, franquear o acesso a cirurgias de esterilização para aquelas que queiram fazer. E não burocratizar. Assim como os homens também que queiram fazer vasectomia. O que eu não concordo é a visão dos católicos. Católico é contra método conceptivo, contra pílula, contra preservativo. E na opinião deles, na cabeça deles, a pessoa tem que só fazer sexo depois que casa. Isso talvez funcione para aquelas famílias assim normativas, bem regulares, né? Aquelas famílias bem, vamos dizer assim, de propaganda de margarina, sabe? Da Cleibon cremoso lá, sabe? Talvez funcione lá, mas no geral... Então tem que ter aula de educação sexual nas escolas. A aula de educação sexual ela não estimula o jovem a querer sair da aula já doido para namorar, não. É aula dada por profissional, eles sabem como passar isso. Não é igual, por exemplo, eu que não sou, vou falar sobre isso aí, talvez saia algum ruído, alguma coisa assim que não deveria. Já um profissional que sabe dar essa aula é diferente. Educação sexual, métodos contraceptivos. Por quê? Porque nós devemos pensar o seguinte, que a gente deve lutar para que não haja a gravidez não desejada, não planejada. Porque a chance disso virar um aborto é grande.
Então a gente tem que vir antes. É exigir do governo políticas públicas para que não aconteça violência contra a mulher, né, o estupro. Paulinho está falando aqui, ó, precisamos aprofundar os estudos doutrinários com esses temas, né, ligados à nossa sociedade. Parabéns. Obrigado, Paulinho, obrigado, viu? Sim, aborto é uma questão de saúde pública. Então, por ser saúde pública, nós que somos do público, nós temos que falar, certo? Aí pode ser que alguém venha aqui e fale assim, mas como é que um homem branco assim, né, vem falar de aborto, tal. E o lugar de fala, tal. Sim, o lugar de fala estava reservado aqui. Se tivesse alguma mulher espírita que quisesse, eu estou disposto a gente conversar, debater, né, aprender um com o outro, eu estou disposto. Segundo a Djamila Ribeiro, a filósofa, que é ativista, né, por questões raciais, lugar de fala não é censura não, viu? Lugar de fala é algo que enriquece o debate. Então é por isso. Eu queria dizer isso, eu queria falar sobre isso, né, com relação ao aborto, a bibliografia que eu consultei, fala muito assim, é muito do mesmo, fala mais do mesmo, e eu acho que a gente deve assim, repensar que o aborto sim, é uma transgressão da lei de Deus, mas a mulher que está envolvida nisso aí tem que pensar sobre o caso dela também. Tudo bem que elas têm um lema, né, que é meu corpo, minhas regras, né? Sim, eu sou a favor. O corpo delas, elas fazem o que elas quiserem, bem entenderem. Agora tem um corpo que está lá, que é de outro ser, que não é o corpo delas, mas está lá dentro. Né? Isso também é outra coisa que tem que ser pensado. Tá bom? A gente tem que pensar nisso também. Direito à vida todos nós temos, né? Mas a gente tem que pensar de forma ampla. Aquele sujeito que comete crimes, né? Que geralmente são os moradores, né? Das favelas, das periferias, né? Dos lugares, eles têm direito à vida também. O feto que está na barriga da mulher tem direito à vida. Aquele que está lá cumprindo prisão, nos presídios aí e tal, ele tem direito à vida. Eu tenho direito à vida. Você que está me assistindo aqui, ao vivo ou na gravação, tem direito à vida também. Aí nós devemos repensar isso. Não é assim, eu vejo, igual fala aquela música do Caetano Veloso do Gil, né? Vê muita virtude no feto e nenhuma no marginal. Espera aí. A pessoa que está cometendo crime, ela tem que ter a corrigenda necessária. Ela tem que ser corrigida. E existem métodos, leis, mecanismos para fazer isso. Mas agora tirar a vida, não. Se a gente é a favor da vida, a gente tem que ser a favor da vida de todos. Todos. Nós espíritas somos contra o aborto, contra o suicídio, contra a violência, contra a eutanásia. Certo? É isso. Então, já demos aí o nosso tempo, né? Eu agradeço muito aí o Paulinho, a Carlinha que estava aqui conosco, assistindo aqui a nossa live. Segunda-feira que vem a gente vai falar sobre já o item 3, tentação e remédio. E é a questão 712 do Livro dos Espíritos, tá bom? E é isso. E amanhã esse vídeo aqui do Facebook vai estar lá no YouTube, certo? Muito obrigado pela presença. E mais uma vez eu gostaria de pedir a quem se sentir à vontade, fechar os olhos e agradecer aos bons amigos do Mundo Maior por estarem aqui conosco, nos ajudando, nos intuindo nessa live de estudos, que nós possamos aprender um pouquinho mais, sempre estudando assim os livros, né, Religião dos Espíritos e o Livro dos Espíritos. E muito obrigado, meus irmãos. Que assim seja, graças a Deus. Tchau.